Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no nosso canal Artigos de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Eu me chamo Rafael Araújo Ramos e sou fisioterapeuta especializado na área de fisioterapia em saúde da mulher pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Já somos mais de 600 inscritos no Brasil todo e em alguns países da América Latina. Fico muito contente pela audiência de vocês, pelas mensagens, pelos pedidos, pelos convites. Muito obrigado mesmo. Para quem não conhece o nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando chegar um vídeo novo, assim que eu publicar. E também verifica a nossa playlist, são mais de 20 vídeos produzidos sobre inúmeros artigos, inúmeros estudos nas sub-áreas da fisioterapia em saúde da mulher. E hoje eu vim trazer para vocês o mais alto, o topo da pirâmide de evidência científica. Vocês já estão verificando aí na tela. É uma revisão sistemática e meta-análise de 2014, um estudo holandês que eu vou traduzir para vocês. Urinar de pé versus sentado, a influência do posicionamento em homens com o aumento da próstata. Então, essa questão do posicionamento miccional de homens é uma polêmica antiga da nossa sociedade machista e que tem uma influência importante. Vocês vão verificar hoje através desse estudo e nós vamos trazer isso para vocês de uma forma relevante em homens saudáveis e em homens com sintomas de trato urinário inferior. Então, os objetivos dessa revisão sistemática foi verificar as influências do posicionamento em pé versus o sentado no que se toca aos parâmetros urodinâmicos. E quais os parâmetros? Fluxo urinário máximo, tempo miccional e resíduo pós-miccional em homens saudáveis e em homens com LUTS, que são os sintomas do trato urinário inferior. Metodologia dessa revisão. Foram realizadas buscas em 14 bases de dados, entre elas PubMed, Embase, Cochrane, Sinal, e também foi aplicado aquela prisma que se refere à rigidez metodológica de revisões sistemáticas, já esteve presente em alguns outros vídeos aqui do nosso canal. Então daí vocês já sabem que houve um rigor metodológico importante na realização desse estudo. E como resultados, então, dessa revisão sistemática que a gente trouxe hoje para vocês, foram levantados 11 estudos, dos quais foram somados ao todo 800 participantes homens. E a gente faz duas ressalvas em cima da tabela que vocês estão verificando aí, duas limitações, é de que somente 2 desses 11 estudos tinham pacientes com sintomas de trato urinário inferior e somente 2 desses estudos também realizaram a aplicação da escala IPSS, que é em relação aos sintomas prostáticos, é uma escala validada, reconhecida, extremamente utilizada nos estudos científicos e que já esteve presente aqui no canal também. Então, esse também é uma limitação do estudo. Então, vamos direto aos resultados mais importantes que a gente quer verificar através desse estudo, que foi verificar a posição sentada versus a de pé. Então, os resultados que eu vou falar agora, eles dizem a favor da posição sentado para urinar em homens que têm sintomas de trato urinário inferior. O que a gente verificou? Fluxo urinário máximo aumentou 1,23 mililitros por segundo. Tempo miccional foi reduzido em 0,62 segundos. E resíduo pós-miccional reduziu-se para 24,96 mililitros. Novamente afirmando, considerando somente pacientes com sintomas de trato urinário inferior. Em homens saudáveis não teve diferença esses parâmetros urodinâmicos. E apesar desses resultados positivos para a posição sentada, só falando estatisticamente, eles não foram significativos, mas eles tiveram melhora e isso é importante. A gente não pode somente olhar para a parte significativa do estudo, o P menor que 0,05. A gente precisa verificar com critério e fazer raciocínio, discutir esses resultados e ver o que isso pode mudar no nosso dia a dia, na abordagem, na evolução do paciente. Então, os resultados tiveram
uma melhora para pacientes sentados que tinham sintomas de trato urinário inferior. E na discussão desse artigo é interessante a gente colocar os aspectos que eles colocaram e que eu trago também para vocês um pouco da nossa vivência. A biomecânica já era a nossa aliada. A gente sabe que pacientes que se sentam para urinar, para evacuar, eles têm um maior relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. A posição sentada favorece biomecanicamente o indivíduo. E nós sabemos também, quem não viu o nosso vídeo sobre coativação de assoalho pélvico, vale olhar aqui nos cards, a gente sabe que de pé existe uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico e isso acaba por inibir a musculatura detrussora, a atividade detrussora. E quando o indivíduo está na micção, está urinando, a gente precisa de uma atividade detrussora para você ter o melhor esvaziamento vesical possível. Então, são aspectos importantes. A parte biomecânica favorece demais a micção. E outro dado interessante que eles trouxeram em cima de outros estudos é de que se você melhora os parâmetros urodinâmicos, como a gente viu no estudo, você pode reduzir o risco de litíase vesical, que são as pedras na bexiga, e cistite, duas queixas que acontecem também e são relevantes para a saúde do indivíduo. Então, esses foram dados que eles discutiram nesse artigo científico. Então, como implicações clínicas que a gente sempre traz aqui no nosso canal ao final dos vídeos, que é o que na nossa rotina, na nossa abordagem, na prática clínica com o paciente, esses dados que encontramos hoje podem nos favorecer ou não. O posicionamento miccional masculino é obrigatório na terapia comportamental. A gente não pode esquecer de passar isso para o paciente, explicar todos os benefícios, explicar por que ele tem que fazer aquilo. Isso é importante para o entendimento do paciente, para ele conseguir entender o que ele pode melhorar. E se a gente for considerar um pensamento amplo, a orientação de se sentar no vaso é fundamental no treinamento do assoalho pélvico. Por exemplo, se você está querendo trabalhar uma redução da tensão muscular, um relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, porque você julgou que ele estava alterado na sua avaliação. E aí na clínica, dentro lá do seu espaço, no consultório, você trabalha com isso tudo, mas aí você não orienta que o paciente precisa sentar no vaso, e aí ele vai fazer de pé. Nós já sabemos que de pé existe uma contração involuntária do assoalho pélvico, ele não relaxa adequadamente. Então você está fazendo uma coisa visando um objetivo interessante na sua sessão, mas quando o paciente vai para a casa dele ou vai no ambiente que ele tiver e ele faz xixi de pé, ele acaba sendo contraproducente. Você está tentando relaxar, aí quando ele deveria relaxar, que a gente sabe que ele deveria relaxar o melhor possível na hora da micção, na hora da evacuação, ele faz de pé, ele faz agachado, não senta no vaso, não apoia o pé da forma adequada. Então isso acaba sendo contraproducente ao que a gente está fazendo. E se a gente for considerar neurofisiologia da micção, quando você se senta no vaso, você está adequando da melhor forma possível a neurofisiologia da micção do indivíduo, seja ele homem ou seja mulher. E a musculatura do assoalho pélvico, os homens têm, as mulheres têm. Então a gente precisa fazer com que ela funcione da melhor forma possível. Então, no estudo de hoje foi isso que a gente veio debater, esse assunto polêmico que envolve o posicionamento miccional em homens saudáveis, em homens com sintomas de trato urinário inferior. Então, mesmo sabendo que os pacientes tiveram benefício, os pacientes que têm sintomas de trato urinário inferior, quando se sentaram no vaso, os pacientes saudáveis também deveriam se sentar, baseado em outros estudos que a gente já tem e na parte biomecânica que é de nosso conhecimento. Então, estou aberto ao debate, aos comentários. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando chegar um vídeo novo. E até uma próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau.